1 Timóteo 3, versículo 14 até o 4:16. A palavra de Deus nos diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Amém. Irmãos, nós estamos estudando nesse mês, nesse momento de domingo, às 9 da manhã, estamos fazendo culto com classe única, é o que nós fazemos sempre nos meses de férias. E nesse mês que estamos, nós estamos estudando a pós-modernidade, e aí no boletim os irmãos encontram as exposições de inverno, tempos pós-modernos, sendo que na semana passada foi o primeiro estudo com o reverendo Hélio, o moderno e o pós-moderno. Ele trouxe a nós uma explanação daquilo que é o moderno, e algumas coisas ainda vêm se transformando de moderno para pós-moderno, e o que é a nossa era, a nossa geração hoje, século 21, o pós-moderno. O que tem sido transformado e ainda o que pode acontecer, quais são as tendências. E essa transição foi muito importante percebermos como que o mundo tem se transformado, a nossa sociedade, e quais são os desafios que a igreja enfrenta numa sociedade pós-moderna. Vimos essa transição do moderno para o pós-moderno. Hoje, nós estaremos estudando a sociedade pós-moderna. E a característica predominante no pós-modernismo é o relativismo. Essa não tem como falar de pós-modernidade sem falar de relativismo. E o relativismo, ele aplica
a norma de que a verdade absoluta não existe, que tudo é relativo, de que cada um tem a sua própria verdade. Mas isso significa negar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Encontramos isso na própria palavra, de que ela é a verdade. Jesus mesmo disse: a tua palavra é a verdade, santifica-os nessa verdade, Senhor. Também Jesus, ele é a verdade, é o Logos de Deus. João 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a nossa sociedade entra no campo do relativismo, a sociedade está negando a própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Assim, Paulo escreve a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele recomenda a Timóteo como se deve proceder no mundo onde o relativismo começa a tomar formas. E ele começa aí o texto que nós lemos, versículo 15, aplicando muito claramente a verdade de que a igreja é a igreja do Deus vivo, é a coluna e baluarte da verdade. A igreja do Senhor Jesus é colocada pelo próprio Deus como a visível sustentadora da verdade neste mundo. Onde está a verdade? A verdade é o nosso Deus. Onde encontramos a verdade é a palavra de Deus. Aonde a verdade pode ser manifestada e deve ser manifestada para todo mundo. Onde estão as colunas, onde está o baluarte da verdade manifestada neste mundo? A igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus não é meramente a estrutura física, aliás, não é a estrutura física. A igreja somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não podemos abrir mão da verdade. É uma tarefa grandiosa quando ouvimos a palavra de Deus trazendo o impacto, trazendo ao nosso coração a realidade de que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Não podemos abrir mão da pregação do Evangelho, não podemos abrir mão da instrução no Evangelho e da vida no Evangelho. Quando olhamos para o capítulo 4, onde nós lemos, nós vemos o perfil da sociedade nos últimos tempos, que é também o momento em que estamos vivendo, onde Paulo diz: muitos apostatarão da fé, e diz a palavra de Deus que estão cheios de mentiras e com a sua mente cauterizada, com a sua própria consciência cauterizada, e começam a inserir doutrinas de homens, filosofias de homens. Existe um desafio sobre Timóteo, muito grande. Como ser ministro, como ser cristão dentro de uma sociedade que deixa Deus de lado. Uma sociedade que começa a colocar normas e leis aos homens, que não são os mandamentos do Senhor, que começa a substituir ações de graças pela rebeldia. O desafio que Paulo coloca sobre Timóteo é primeiramente para que Timóteo cuide do seu próprio coração, e a gente começa a ver isso aí nos versos 6 em diante. O desafio de olhar para si mesmo e se colocar diante de Deus, buscando a santidade. O desafio de lutar contra a sua própria perversidade, a nossa natureza caída. Mas também o desafio diante da rebeldia dos homens à nossa volta, da sociedade em que vivemos, e Paulo fala sobre isso. Paulo diz a Timóteo que ele deve ser firme na pregação do Evangelho, que ele deve se exercitar no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e isso propagar aos demais. Esse é o terceiro desafio, a propagação do Evangelho, sendo instrumentos de Deus para a transformação do mundo, para a salvação de muitas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o perfil da nossa sociedade moderna. Que sociedade é essa? Depois eu quero entrar
nos ataques que essa sociedade traz para a igreja do Senhor Jesus, para mim e para você. E logo em seguida, nós precisamos concluir dizendo como eu e você devemos reagir diante dos ataques que recebemos todos os dias, a todo momento, de uma sociedade que se afasta e tem se afastado de Deus. Qual a nossa resposta? Como eu e você devemos proceder? Tratando então do primeiro ponto, as características da sociedade moderna, nós vamos perceber que uma coisa acaba puxando outra, e logo no início nós vamos ver que a partir do relativismo nós vamos encontrando vários elos que vão trazer sobre nós e para nós mais clareza ainda daquilo que você e eu temos vivido. Sociedade pós-moderna. Em primeiro lugar, é uma sociedade de cultura eclética. Estamos rodeados de culturas e de estilos os mais diversos. Consequência disso é que, com modos de pensar e viver bem diferente, insere-se o relativismo, onde se cada um nós estamos em várias culturas e vários modos de pensar, nós devemos então, segundo o pós-modernismo, respeitar uns aos outros, e assim a verdade começa a ser estabelecida no coração de cada um, e cada um segue a sua própria verdade, isso é o relativismo. Não existe uma verdade absoluta numa sociedade pós-moderna, cada um tem suas razões, e aquele que insiste em ainda buscar algum absoluto, aquele que insiste em rejeitar o relativismo, esse será rejeitado, esse será tido como etnocêntrico. Aquele que é um cego diante da diversidade do mundo, seja por ignorância ou por intolerância. Aqueles que querem continuar firmes nos padrões da palavra, na verdade absoluta, serão rotulados como atrasados, pessoas travadas ao passado, pessoas sem horizontes abertos. Também a sociedade pós-moderna é uma sociedade superficialista, não há preocupações de aprofundamento em nada. O superficialismo nos faz ter mais contato, com muito mais rapidez com outras culturas, sem ter muito atrito com quem quer que seja, sem ter atrito com aquilo que pensamos, agimos ou falamos. E como são feitas essas associações com outras culturas, com outras verdades? As associações são feitas pelos pontos mínimos de afinidade. Se existe um pequeno ponto de afinidade, já é estabelecido um relacionamento e todos os demais pontos são desprezados. Com isso, nós entramos na formação de muitos grupos, diversos grupos. Sociedade pós-moderna está cada dia mais fragmentada. As pessoas vão se segmentando em comunidades independentes, em grupos de interesses militantes, e é o que a gente vê muito por aí. São guetos, formando um novo tribalismo, até mesmo dentro do cristianismo. Se você pensa igual a mim, e o outro pensa diferente, nos unamos aqui e nós já estamos montando o nosso grupo, o nosso gueto, e despreza o outro, despreza. O interessante é que uma pessoa ela não fica num grupo somente, ela pode ter diversos grupos, porque ela se alia com aqueles que têm algum pensamento que está de acordo com o que ele entende, mas ele também se alia com outro que tem outros pensamentos que também podem ser comuns e assim por diante. Cada um vai se fixando, vai montando relacionamentos e vai se vinculando através de mínimos pontos comuns. Um determinado jornalista, ele disse que a sociedade está se fragmentando em centenas de subculturas e seitas, ou grupos com projetos próprios, cada um com a sua própria linguagem, código e estilo de vida. Isso vai acontecendo até no meio do cristianismo, infelizmente, irmãos. Na prática,
Essa fragmentação, ela atinge diretamente os relacionamentos. Não podia ser diferente. Os relacionamentos passam a ser muito instáveis. Essa formação de grupos, pelos mínimos pontos comuns, faz com que as próprias famílias sejam fortemente atingidas. O convívio entre pais e filhos, entre esposo e esposa, surgem divórcios, novos casamentos. Também, irmãos, a cartilha do relativismo assim é entregue aos filhos. Filhos de pais separados, que precisam conviver com um e outro, e às vezes esse um e outro também formaram-se novas famílias. Normalmente, naturalmente, os filhos vão entender: o meu pai tem razão, a minha mãe tem razão, eles têm as suas razões, cada um tem a sua verdade, e a cartilha do relativismo é entregue para os filhos, aonde eles vão admitir que tanto o pai tem razão, quanto a mãe tem razão, quanto o padrasto tem razão, quanto a madrasta tem razão, todos têm razão, e a verdade é de cada um, e ele também está inserido nessa, para entender e buscar a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta, formam-se grupos, e ele também é inserido nesses grupos e busca interesses comuns, se relacionando com o pai ou com a mãe apenas em alguns pontos, e despreza-se o resto. Alguns entram naquela onda de fale apenas o necessário, procuram o pai e a mãe naquilo que é estritamente necessário, e fora disso não há convivência. O relacionamento é estabelecido apenas nos pequeninos pontos comuns. Ninguém quer discutir relacionamento, é muito mais fácil deletá-los. Assim, com essa fragmentação e sem raízes, os relacionamentos e na comunidade, na própria família, os relacionamentos ficam muito superficiais. Isso também acontece entre marido e mulher. Se observarmos com o crescimento na indústria de automóveis, com a facilidade das rodovias, com a facilidade das linhas aéreas e assim por diante, hoje a sociedade já não cultiva mais aquele senso de lugar, pois poucos adultos moram aonde eles cresceram, aonde nasceram. Antigamente, as pessoas habitavam as mesmas vizinhanças e as mesmas cidadezinhas. Nasciam, cresciam, se casavam, ficavam ali e muitas vezes morriam ali naquela região, ou quem sabe naquela cidade, muitas vezes naquela própria casa. Conhecem a vizinhança, estabeleceram raízes profundas, relacionamentos próximos faziam com que as pessoas se sentissem mais enraizadas, e a comunidade era uma comunidade mais aquecida. Todos cooperavam uns com os outros. O convívio e vinculação com parentes e amigos era muito forte. Tudo isso já passou. Para muitas pessoas, família se reúne apenas em ocasiões muito especiais, sendo que uma delas é para enterrar algum parente. Há quem diga que família só deve se reunir para tirar fotografia. Fora disso, é guerra. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que os relacionamentos passam a ser muito superficiais, sem raízes, e não nos importamos muitas vezes com isso. Uma sociedade onde não existe uma forte e comprometida rede de relacionamentos. E isso nos faz chegar a um outro ponto. Estamos numa sociedade do isolacionismo. Cada um cria a sua própria verdade e, valendo-se da tecnologia, buscam inclusive os seus amigos virtuais.
Para muitas pessoas, o aconselhamento com amigos virtuais é muito mais fácil, interessante, quem sabe até mais importante do que o amigo que pode te confrontar, olhar nos teus olhos e tocar na sua mão. Não queremos muito contato, não queremos nos arriscar muito com relacionamentos e com aconselhamento e com alguém que ande conosco, que ore conosco, que nos acompanhe dentro da nossa casa, que conheça o nosso relacionamento familiar, porque não queremos ser confrontados. E os relacionamentos virtuais estão muitas vezes tomando conta das pessoas. Eu não sou contra a tecnologia, e não sou contra Facebook, redes sociais, nem mesmo ter muitos amigos no Facebook. Mas eu me preocupo quando você tem milhares de amigos no Facebook e não tem um irmão que caminha com você. Quando você não tem um conselheiro, ou alguns conselheiros. Quando você não tem amigos íntimos, para quem você possa confessar os seus pecados, abrir o seu coração, compartilhar a palavra com ele, e receber dele também as instruções na palavra de Deus. Irmãos, as pessoas estão se isolando a cada dia mais. Os relacionamentos muito superficiais, marcados por um respeito exagerado, aonde existe uma lei nesses relacionamentos superficiais, uma lei de que ninguém pode interferir na vida do outro, não pode dar palpite. Não sei quantos, naturalmente, já se encontraram numa discussão com pessoas que, quando começa o atrito, a pessoa diz: vamos parar por aqui, porque eu não vou te convencer, você não vai me convencer, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Ou quem sabe, quando você estava tratando de alguma coisa, ou falando a respeito de alguma pessoa, de algum problema moral, quando você, quem sabe, quis aplicar a palavra, dizendo: olha, a Bíblia diz que é errado, ou Deus diz que isso é errado. Muitas vezes você pode ter ouvido, e isso acontece muito, o outro retrucando, dizendo: quem é você para julgar? A resposta é essa, irmãos. O pós-modernismo entra dessa forma: quem é você para julgar? Mas eu não sou nada, eu estou dizendo que existe uma verdade absoluta. As pessoas não querem a verdade absoluta. No tribalismo, no ajuntamento de guetos, nos relacionamentos bem superficiais, é colocado uma norma de que não se deve interferir na realidade do outro. Os relacionamentos são marcados pelo interesse comum, e se porventura alguém começa a dar palpite, começa a dizer alguma coisa, começa a sugerir pelo menos uma verdade ou a verdade absoluta para o outro, é muito fácil descartar o relacionamento. Com um clicar de dedos, com um passar de dedos sobre a tela, os amigos são deletados. Mas isso não acontece só na informática, isso não acontece somente a nível tecnológico. No dia a dia, basta que alguém fale alguma coisa que você não goste, você se aparta, você se afasta, você corta, você mata a pessoa no seu coração. Infelizmente, isso tem acontecido dentro dos lares, nos relacionamentos mais próximos, entre marido e mulher, entre filho e pai, entre filha e mãe, entre irmãos com irmãos. Pessoas que se afastam, que ficam, quem sabe, muito tempo sem se relacionarem por causa de uma palavra que foi dita que não gostaram. Hoje os relacionamentos são descartáveis. Aliás, uma das marcas também é que hoje a indústria que mais cresce não é a de segurança, mas é a indústria dos descartáveis e do entretenimento. Queremos diversão, e queremos a cada dia facilidade, queremos rapidez, e queremos usar e jogar fora. Infelizmente, muitas pessoas estão deixando de usar coisas para usar pessoas, e assim são desprezadas. Sociedade pós-moderna
uma sociedade marcada pela tecnologia, onde o avanço tecnológico a cada dia mais cresce numa velocidade espantosa. Isso abriu caminho para a globalização. E a globalização vem destruindo o padrão tecnológico que a modernidade estava implantando. Vejam como as coisas acontecem. No pré-moderno, as pessoas não se conheciam tanto, as culturas não estavam tão relacionadas entre si. Mas o modernismo vem e começa a trazer um padrão tecnológico. E aquelas placas de restaurante, coma bem, comida caseira e etc. As vendas de antigamente, os peg-pags e etc., todos são substituídos e começam a ter sempre o mesmo padrão de shopping centers. Os fast foods, todos muito bem padronizados, é exatamente isso no mundo inteiro. O McDonald's, por exemplo. O jeans passa a ser padronizado, o vestuário, os esportes, e começa tudo a ter a mesma aparência. Vamos ser todos iguais, o mundo inteiro. A modernidade começa a trazer isso, usando a tecnologia para fazer-nos parecidos. Vamos ouvir as mesmas músicas, as mesmas canções, e assim por diante, os mesmos canais de TV. Mas a pós-modernidade, ela entra destruindo isso e traz agora um retrocesso para o pré-modernismo, porém como algo bom, Então quebra-se esse padrão tecnológico, e agora o que vale é o diferente. As TVs a cabo trazem uma abertura enorme, uma imensidade de canais, e isso é interessante para que a gente conheça o mundo, mas ele começa a trazer novamente a separação de grupos, interesses particulares, segmentos particulares de audiência. Existem canais para todo gosto e toda preferência. Um canal de ficção científica, um de bang-bang, de filmes de drama, de canais de esporte, canais de comédia, canais só para saúde, culinária, notícias, entretenimento, canais de pornografia, canais religiosos e assim por diante. Estão também, alguns canais já estão apelando para as mulheres, outros canais para os afro-americanos ou hispânicos e assim por diante. Com o surgimento da fibra ótica, já nós teremos centenas de novos canais. O que faz isso? Uma audiência ainda mais segmentada. Cada um escolhe o que quer e ninguém tem direito de interferir um na vida do outro. Dentro de casa também acontece isso. Interessante que na sociedade pós-moderna, as pessoas estão encontrando sua identidade nos grupos a que estão pertencendo. Forma-se identidade pelo jogo que é jogado online no computador, por exemplo. Forma-se a identidade em cima de um canal específico de TV, porque eu gosto disso. Forma-se identidade por um grupo que gosta, por exemplo, de tatuagens. E ali a minha identidade vai se formando nesses grupos pequenos, deixando de ser uma identidade que possa ser comum, que possa ser um pouco mais embasada na própria palavra, de um ritmo, de uma vida, de uma prática cristã, aonde poderíamos muito bem e deveríamos escolher o que devemos e o que não devemos, aonde deveríamos ser muito mais autênticos e não tão influenciados. Uma sociedade que vive uma guerra de culturas contra a moralidade. Leite Anderson disse que a cultura e a igreja estão entrando numa longa era de maior diversidade, mais segmentação, polarização, divisão e até hostilidade. A cada dia nos dividimos mais.
E isso tem acontecido, tem penetrado nas nossas igrejas. Esse pesquisador, ele ainda diz que a igreja do século 21 poderá ser menos dividida sobre o método de batismo e mais dividida sobre raça, sobre dinheiro, sobre aborto, sobre homossexualidade, sobre o papel dos sexos. E aí formam-se igrejas, cada uma, e já temos visto isso, que adotam determinado grupo, e essa igreja desse grupo, o grupo que pensa dessa forma, ali é a igreja do outro grupo, do outro grupo, do outro grupo. Já não podemos nos ajuntar mais em igrejas que temos pessoas de todas as culturas, línguas e nações, como nos diz Apocalipse, que Deus um dia vai nos reunir como salvos em Cristo Jesus dessa forma, diante da mesma verdade. Irmãos, é preocupante quando olhamos para a nossa sociedade e vemos que o que conta é o prazer. O que conta para as pessoas hoje, o hedonismo tem tomado conta. É o prazer emocional, é o bem-estar emocional e as sensações que são sentidas. Estamos numa sociedade desunida. A pós-modernidade está novamente trazendo o separatismo pré-moderno. E hoje o que vale não é o direito de ser incluído, é o direito de ser separado. É o direito de ser diferente. E a pessoa fala, eu sou diferente, eu quero ser diferente, e daí? Eu tenho direito. Que história é essa da Bíblia ficar trazendo padrões? Que história é essa de continuarmos fechados na verdade absoluta? Eu entendo que eu devo ser dessa forma, e dá licença. As pessoas querem ter o direito de serem separados e não incluídos. Isso tem acontecido com grupos, os mais diversos, grupos separatistas. A briga, há alguns anos atrás, era sobre os direitos civis, inclusive a questão racial, mas hoje é diferente. Hoje, os negros, os excluídos, os marginalizados da sociedade, etc., assim como outros grupos, homossexuais e tantos outros grupos pequenos, já não brigam mais pela inclusão, agora é pela separação. Isso tem acontecido nos Estados Unidos e em outros lugares, a parte de universidades com departamentos de estudos hispânicos, estudos asiáticos, estudos gays e estudos masculinos. Porque a briga é para incluir, criar disciplinas acadêmicas inteiras, e as faculdades tiveram que revisar as disciplinas para que cada disciplina pudesse refletir a percepção multicultural. Então essa diversidade multicultural deve ser refletida. E aí, os livros já não podem mais ser escritos apenas por homens brancos e europeus mortos, mas agora devem refletir um equilíbrio de gêneros e incluir as vozes da minoria. Deve-se incluir, sim, a briga é essa. Segundo a sociedade pós-moderna, o pensamento homossexual nos livros, nos currículos das escolas, é o direito. Depois de todas as batalhas em favor da integração do ensino superior, hoje nós vemos uma ressegregação da universidade. As minorias raciais nos Estados Unidos estão muitas vezes dormindo em dormitórios separados. Os negros hoje não querem a inclusão, querem a separação. Refeitórios separados, uniões estudantis separadas, álbum de classe separado, formatura, cerimônia de formatura separados. Isso tem entrado no nível colegial e elementar. A nossa sociedade vive sob a lei da tolerância. Temos que tolerar, não podemos falar nada, temos que nos solidarizarmos com o grupo, se quisermos permanecer no grupo.
A tolerância talvez seja o maior valor que poderíamos dizer de alguma forma absoluto dentro da sociedade pós-moderna. Essa sociedade está se esfacelando, irmãos. E Benjamin Barber disse que o planeta está se esfacelando precipitadamente e também ao mesmo tempo se ajuntando relutantemente. Ao mesmo tempo que estamos fragmentados, separados, quebrados, destruídos e afastados, nós vamos nos reunindo, e são reunidos os guetos, as tribos e assim por diante, buscando interesses comuns, e cada dia mais a verdade vai sendo deixada de lado. Precisamos ter cuidado com esse fenômeno que esse pesquisador chama de McWorld. Ele diz que é a jihad, uma mentalidade antitética à democracia, voltada à identidade do grupo, comunidade e solidariedade. São tribos competidoras, onde a guerra é vista não como instrumento de política, mas como símbolo de identidade, como expressão de comunidade, como um fim em si mesmo. A rebeldia tem se alastrado e vai continuar. Esse é o perfil, que eu peço desculpa aos irmãos de ter demorado tanto, da nossa sociedade. Nós precisamos dizer quais são as armas que são levantadas contra a igreja. Eu quero rapidamente tentar levantar 6 armas que são levantadas contra a igreja nessa sociedade. A primeira delas, não podíamos deixar de falar, a arma do relativismo. A pessoa de Deus, o caráter de Deus é questionado. Cada pessoa tem a sua própria verdade. O pecado já não existe. Eu estava com um grupo de irmãos aqui desta igreja, fazendo uma visita, um culto, e estávamos levando Santa Ceia também, para uma irmã, e tivemos alguns visitantes ali conosco, enquanto eu pregava a palavra, depois de já termos cantado, um dos visitantes ouviu quando eu disse sobre pecado, e ele levantou e disse: pecado? Mas pecado não existe. Eu me assustei um pouco dele dizer isso, porque a idade dele já permite ter um conhecimento, um amadurecimento das coisas erradas, no mínimo. Já atingiu a idade da razão há muito tempo. Eu me admirei porque ele é uma pessoa que participou em outros momentos, e eu percebi uma pessoa antenada, bem centrada, não era... Mas ao mesmo tempo eu não me espantei diante do que a gente vê, que a gente vive hoje, o pós-modernismo. As pessoas acham que, na verdade, não são tão ruins quanto parece. Que o pecado, ele não traz tantas consequências, que o céu e o inferno, isso aí é um pouco filosófico, isso é fantasia, não precisa, a vida cristã não precisa ser levada tão a sério como a Bíblia diz, como os cristãos pregam. E eu tive que conversar um pouco com esse homem ali naquela hora, mostrando a ele que somos pecadores e que pecamos e não conseguimos deixar de pecar, mas que nós temos aquele que nos perdoa, e mostrei qual é o caminho para o resgate dos pecados. A segunda arma é a arma da desconstrução. O que vale é o diferente, é o novo, ultrapassado, e a tradição ficou ultrapassada. A igreja sofre. Existe uma arma apontada para a igreja, a arma da desconstrução. Quanto mais novidade, melhor. Isso vale para as comunidades de fé. As estruturas, os padrões que sustentavam a sociedade estão sofrendo abalos fortíssimos. A doutrina das igrejas estão sofrendo abalos fortíssimos. Hoje existe a curiosidade pelo novo, pelo mais moderno, pelo que pode satisfazer mais. Igrejas cada dia mais diferentes, não em sua metodologia, mas em seus princípios, porque a confissão de fé é atacada. As pessoas olham e dizem: olha, a confissão de fé está ultrapassada, a doutrina da igreja está ultrapassada, mesmo sabendo que ela é bíblica, mas diz: olha, a própria Bíblia já não ocupa mais a cadeira principal, ela pode ser colocada junto com outras tantas filosofias.
Os mandamentos do Senhor são muito rigorosos, quem sabe foram ditos para uma época, uma outra geração, agora nós podemos dar uma incrementada, vamos dar uma rearrumada na Bíblia. Essa é a proposta que a igreja recebe, uma desconstrução. A terceira arma é a arma da vida sem fronteiras, não tem nada a ver com o nosso projeto Sem Fronteira, por favor. Uma vida sem fronteiras é uma vida sem limite. A sociedade não quer se limitar a nada. A globalização está aí para abrir os nossos horizontes. E as pessoas vão entrando para penetrarem horizontes os mais desconhecidos e inimagináveis, de tendências, de culturas, de seitas, de modo de pensar, estilo de vida, e tudo passa a ser permitido experimentar, porque não existem fronteiras. E isso é trazido como impacto para a igreja. Não existem fronteiras físicas, nem sociais, nem morais e nem espirituais. Tudo é permitido. Não existe um padrão moral, é isso que é levantado, que é apontado para a igreja. Uma vida sem fronteiras. Até na vida espiritual pode-se pesquisar e pegar um pouquinho de cada seita que acontece por aí afora e aproveitando aqui, ali e acolá. A quarta arma é a arma da superficialidade. Nós estamos na era do instantâneo, o que mais vale não é o aprofundamento, é a rapidez. A superficialidade facilita as mudanças. O professor Ricardo Petrella, estudante, pesquisador na Universidade Católica de Leuven, ele diz que a globalização arrasta a economia para a produção do efêmero, do volátil e até do precário. Hoje as indústrias não estão preocupadas com a durabilidade dos serviços e nem dos produtos. Estão preocupados com a rapidez. Hoje nós encontramos com muita facilidade empregos temporários, flexíveis, porque nada precisa ser muito bom. O superficial é o bastante, a indústria dos descartáveis está aí crescendo a cada dia, e essa arma é colocada sobre a igreja, a arma da superficialidade. Fala rapidinho, pastor, resolve isso logo, resume e vai embora, vamos embora. Não se aprofunde na palavra, fala no geral, já está bom, não entra em contexto, não entra por quê, a gente não quer saber muita coisa, fala e termina. As pessoas não querem muito conhecer, se aprofundarem. Nessa superficialidade, os relacionamentos também, já falamos sobre isso, acabam sendo superficiais, atingindo a igreja. Descartado, deletado, é muito fácil fazer, descartar as pessoas dentro da própria comunidade. A superficialidade também, ela é manifestada na infantilidade de nossa geração. Existe uma enorme resistência ao crescimento, ao amadurecimento. Uma resistência enorme, nós não queremos crescer, nós não queremos amadurecer, porque isso vai demandar desafios sobre nós. Eu encontrei uma criança dizendo, não quero virar adulto, não quero. Irmãos, nós vivemos um tempo em que adultos também não querem ser maduros, não querem assumir a sua idade, não querem assumir as responsabilidades do seu dia. Nós estamos na era do retorno das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados, dos heróis. A fantasia e a ficção têm tomado conta. Essa arma da superficialidade está apontada para a igreja. Crentes com muitos anos de vida cristã não querem se envolver nos ministérios da igreja, não querem se envolver com a igreja, não querem assumir liderança porque tem medo de críticas, tem medo de se envolver com as pessoas, tem medo dos desafios do crescimento. Eu não quero crescer, eu quero ficar onde eu estou, está tudo bem, vamos levando desse jeito, não está muito legal, mas vamos assim. As famílias não precisam amadurecer, o relacionamento não precisa se aprofundar muito. É aquela velha história, aquela velha palavra feia, vamos levando com a barriga. Essa é a era pós-moderna que aponta a arma para a igreja, aonde ninguém precisa descrever a razão da sua crença,
Não precisa nem mesmo avaliar seus padrões de conduta, pois conhecer e praticar o básico já é o suficiente. A quinta arma é a arma do individualismo. O homem se torna cada dia mais individualista e já não existe uma preocupação, um cuidado, um zelo, uma empatia pelas outras pessoas. Nós temos no boletim vários nomes de pessoas enfermas. Eu não vou perguntar aqui quem é que lê isso, porque senão eu teria que perguntar quem já orou por algum enfermo, e aí talvez o número vai diminuir um pouco mais. Irmãos, nós não nos interessamos muito, isso é pecado. O individualismo tem assolado a igreja, as nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado, porque esse não é o exemplo de Jesus. Jesus é aquele que se envolvia com as pessoas, aquele que colocava a mão na lepra, aquele que parava a multidão para atender a mulher hemorrágica, aquele que pegou uma criança nos braços para mostrar aos homens como deveriam proceder, é aquele que teve cuidado da multidão, alimentando-a materialmente e espiritualmente. Jesus é aquele que teve compaixão e misericórdia dos que estavam ali com ele. Jesus foi aquele que chorou no túmulo de Lázaro. Hoje não vemos muito essa empatia, esse alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, porque cada um está isolado em sua própria casa, em seu trabalho, nos relacionamentos familiares e assim por diante, cada um na sua. Estamos divididos, isolados até mesmo dentro de casa. O individualismo faz com que a igreja não evangelize, e cada um deve cuidar de si. O comodismo passa das mãos a um limite fútil e exagerado, próprio da pós-modernidade, de não querer interferir na vida do outro, porque o outro já tem a sua verdade e a gente acaba ficando na nossa. Isso é pecado. O hiperindividualismo chega ao ponto, irmãos, de fazer com que o homem seja o centro dos próprios cultos, o antropocentrismo. Tudo é feito para que o homem se sinta importante. Infelizmente tem muitas igrejas entrando nessa onda. A sexta e última arma que está apontada para a igreja é a arma do consumismo e do prazer. Somos levados a consumir, e o prazer é o principal produto. O homem é seduzido a gastar dinheiro adquirindo bens e serviços, sempre ligados ao seu prazer. E entende-se que tudo tem um valor monetário. Então o homem se consome no seu trabalho e depois com o seu dinheiro ele consome tudo em cima do prazer. A indústria do entretenimento está crescendo com grande rapidez. O que isso tem a ver com a igreja? Porque essa mentalidade, irmãos, do consumismo e do prazer tem entrado pelas nossas igrejas na vida de muitos irmãos, que passam a entender que a igreja não é mais do que uma mera prestadora de serviços. As pessoas pagam para ver, pagam para se sentirem melhor, pagam para ter prazer dentro da igreja. E já que pagam, já que é prestadora de serviço, então tem direito de reclamarem. E aí vem a cobrança dos direitos. E o direito mais buscado é o direito de ser respeitado nas suas predileções e nos seus gostos. Não apenas nas músicas e na palavra, naquilo que ele gosta de ouvir, mas também o direito de não incomodá-lo. Se você já julga o que é bom para você, o que é reto, o que é verdade, você vai decidir, e a igreja não deve começar a interferir nessas questões e chamar a sua atenção. A igreja tem sido ameaçada, inclusive quando fala-se em disciplina, em corrigir pecados, em exortar, porque ela é chamada tão somente para trazer momentos de prazer àqueles que estão presentes. O consumismo e o prazer entram pelos shows afora. A vida passa a ser um show e tudo tem que ser espetacular e fantástico. O show da vida, bem lembrado. Show da fé.
Tudo é show, irmãos. Hoje em dia, até os atos revolucionários e os protestos são feitos com show de rock. Porque tudo tem que ser divertido, o culto tem que ser divertido. Eu não acho que o culto tem que ser triste. Eu não acho que Deus quer que sejamos tristes. Mas nós precisamos ter cuidado quando olhamos para a igreja como um parque de diversões, como um momento de shows, onde os apresentadores estão dando um show, ou os músicos, os adoradores, melhor dizendo. A chave do desenvolvimento hoje, como eu disse, é a indústria do entretenimento, não é mais da segurança. Você paga para sorrir e para se sentir bem. Diante do relativismo, da desconstrução, da vida sem fronteiras, da superficialidade, do individualismo e do consumismo e prazer, eu preciso deixar 3, rapidamente, pontos com você. Como eu e você devemos viver numa sociedade pós-moderna. Cristãos autênticos devem, em primeiro lugar, estarem firmes no Evangelho. A Bíblia diz: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia nos diz: não remova os marcos antigos postos pelos teus pais. A Bíblia está dizendo que a tradição bíblica, a palavra de Deus deve ser preservada. Diz que nós devemos passar esta palavra aos nossos filhos. Você e eu precisamos estar firmes e não nos deixarmos levar pelas vãs sutilezas deste mundo, como nós lemos aqui em 1 Timóteo. Colossenses 2, versículo 8 diz: Paulo, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia vãs, com sua filosofia e com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado, é a palavra de Deus dizendo. Não podemos viver para nós mesmos, para o nosso prazer, mas viver para a glória de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15, diz que o amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo, e diz que Cristo morreu para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. Nós não podemos viver para nós mesmos, irmãos. Nós não podemos viver buscando o nosso prazer, mas o prazer na lei do Senhor, o prazer em Deus, e isso vai nos trazer de volta um prazer inigualável. Precisamos estar firmes no Evangelho e não tolerarmos a maldade, a cumplicidade com o mal e a perversidade. Romanos 12, versículo 2 diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-vos pela renovação do nosso entendimento. Não podemos ficar calados, não podemos correr e nos adequar para um e outro lado. Fique firme no Evangelho. Segunda coisa, viva o Evangelho. Além de conhecer, de estar firme, você precisa viver, eu preciso viver esse Evangelho. Nós estamos aqui conversando há 40 minutos, e pode ser que você saia daqui com uma visão de mundo interessante, você conheceu um pouco mais da pós-modernidade, além de tudo que você já sabe, agregou um pouquinho, você conheceu um pouquinho do que Deus também está dizendo, a sua palavra, mas e daí? E daí? Se nós não colocarmos em prática, nós vamos de mal a pior. Uma vez um fabricante de sabão andava com um pastor pelas ruas de uma cidade muito esburacada, uma cidade ruim, feia, não é? Não é a nossa Goiânia. Mas aí, esse fabricante dizia para o pastor: pastor, não adianta a palavra que o senhor prega, não tem efeito nenhum. Porque as pessoas estão indo de mal a pior, os homicídios acontecem, e assim por diante, os horrores os mais diversos. Pare de pregar a palavra, porque não está surtindo efeito nenhum. E o pastor ficou calado, continua caminhando com ele. Mais na frente eles encontram garotos brincando na lama, em muitos buracos daqueles cheios de águas. Os garotos jogavam um no outro, estavam todos enlameados. E o pastor disse: irmão, é melhor o senhor fechar a sua fábrica de sabonetes. Mas por quê, pastor? Olha a sujeira desses meninos, o mundo está sujo.
Ele falou: pastor, mas tem que usar. Ele falou: então você chegou onde eu queria. A Bíblia, irmãos, precisa ser praticada. Uma vida santificada ao Senhor será testemunha da graça de Deus. Se você e eu vivermos o Evangelho, nós seremos anunciadores dessa verdade absoluta através da nossa própria vida. Nós seremos instrumentos de Deus para mudar a sociedade. Se você e eu vivermos o Evangelho integralmente, nós vamos crescer na fé, na maturidade diante de Deus, diante das pessoas. Crescer leva tempo e traz desgastes, mas a palavra de Deus nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Deus nos chama para o crescimento. 1 Pedro 5,8 diz que nós devemos reunir diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E reunindo tudo isso, diz a palavra de Deus, isso tudo existindo em vós e em vós aumentando, vão fazer com que vocês não sejam nem infrutuosos, nem inativos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. 2 Pedro 1, de 5 a 8. Terceiro e último lugar, fique firme no Evangelho, viva o Evangelho. E terceiro, pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho, proclame o Evangelho. 2 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, para proclamarmos uma vida consagrada ao Senhor, que prega o Evangelho, anunciando com o seu viver, mas anunciando também com a sua fala. Não tenha medo de ser deixado de lado dentro dos seus grupos de afinidade. Onde você está, fale, pregue a palavra. Aliás, nós temos que aproveitar este momento da pós-modernidade, temos que aproveitar essa fragmentação para inserir o Evangelho nesses grupos. Nós não vamos abrir mão da palavra, nós não vamos torcer a palavra, nós não vamos rearrumar a palavra, é essa mesma palavra. Mas ela deve chegar em cada gueto, em cada grupo, em cada situação, numa linguagem que possa encontrar lugar ali, que possa ser inteligível ali. Mas é a mesma palavra e tem que ser a mesma, nós não podemos abrir mão dos princípios. A palavra de Deus nos diz: insta, pregue, em tempo e fora de tempo. Pedro e João foram chamados para não pregarem o Evangelho e eles falaram: é inadmissível, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, o desafio de Deus para nós está nas Escrituras Sagradas, dizendo: salva os que estão indo para a sepultura, os que cambaleiam indo para serem mortos. Muitos estão indo para o inferno. Isso deveria mexer conosco, isso deveria nos impactar, lembrando que Deus nos salvou e nos confiou a palavra da reconciliação. 1 Pedro 3, versículo 13 a 17, diz que a razão e base da nossa fé é Cristo Jesus. Aproveite as oportunidades da sociedade pós-moderna, aproveite a tecnologia, aproveite a globalização, aproveitemos até mesmo essa fragmentação horrorosa para disseminarmos o Evangelho a toda criatura. Que Deus cuide de nós, irmãos, que Deus nos ajude, para que estejamos vigiando as nossas próprias vidas, cuidando de nós mesmos, como Paulo disse a Timóteo, para que não venhamos a cair em tentação, que não sejamos levados pelo curso deste mundo, como nos diz Efésios 2, mas que possamos fazer a obra do Senhor, porque o cristianismo tem base muito mais forte do que o pós-modernismo para uma multicultura. Apocalipse 7:9 diz de uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de muitas nações, tribos, povos, línguas, diante do trono e diante do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça ir a toda criatura, pregar o Evangelho, para que o seu nome seja glorificado, e para que a cada dia nós possamos cumprir aquela parte que Deus tem dado a cada um de nós com alegria e satisfação. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós temos um hino nesse momento.
Temos um hino? Temos, 287. Esse hino nos leva a proclamarmos uma chamada, a proclamação do Evangelho. E eu espero que o que nós ouvimos seja um incentivo a que proclamemos o Evangelho, e não um desincentivo, e não uma tristeza pela sociedade que estamos. Você e eu estamos aqui porque Deus nos colocou para sermos sal e luz. Igreja, alerta. Creio que o regente vai nos pedir para ficar de pé, não é? Vamos ficar de pé, irmãos, para descansarmos e para cantarmos com muito vigor.